Olá pessoal, firmes e fortes, preparados para mais uma aula do nosso projeto Revisando. Pessoal, eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai falar sobre o conteúdo da área da ciência e suas ramificações. A gente vai falar sobre a termologia. Pessoal, vamos relacionar que a termologia é o estudo científico dos fenômenos relacionados a calor e temperatura. Ora, temperatura e calor não são a mesma coisa? Não, são coisas distintas, igual o dia e a noite. Mas primeiro vamos relacionar a ideia do nosso sentido do tato. Pessoal, o nosso sentido do tato, que é o sentido que a gente possa tocar e sentir os objetos, não é muito bom para fazer as medidas do quente e o frio, tá? Primeiro, por quê? O conceito de quente e frio é muito relativo. Por que, professor, é meio relativo? Vou demonstrar para vocês. Vamos imaginar que a gente tem 3 recipientes, 3 copos. Esses copos estão cheios de algum fluido. Fluido? Sim, algum líquido. Pessoal, vamos imaginar uma água quente, um chocolate quente, alguma coisa que esteja com alta temperatura. Vamos dizer que a gente tem esses 3 recipientes e ambos estão com temperaturas distintas. A temperatura do grau Celsius, que é o nosso sistema internacional de medidas que é adotado aqui no Brasil. Pessoal, temos 10 graus Celsius, 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. Primeiro, eu vou colocar minha mão direita no de 10 graus Celsius. Eu vou colocar minha mão esquerda no de 20 graus Celsius e vou fazer a relação. Quem está mais frio? Mais frio não está o de 10 graus Celsius e o de 20 graus Celsius tem maior temperatura? Isso, então quer dizer que da minha mão esquerda ele tem maior temperatura aqui do que aqui? Isso mesmo. Vamos fazer agora uma segunda análise. Agora eu não vou colocar minha mão esquerda no de 20, vou colocar minha mão direita. Ó, minha mão direita aqui, sequei, não tô... Tá tudo limpo, tá ótimo agora. Vou colocar aqui, de 20 e minha mão esquerda no de 30. Quem tem maior temperatura, o de 20 ou de 30? Ora, professor, de 30 graus Celsius está mais quente. Sim, mas antes não era de 20 graus Celsius que tinha maior temperatura? Ah, professor, então tudo depende do ponto de vista de análise? Sim, por isso que a gente fala que medir a temperatura é relativo. E eu faço uma observação para vocês, pessoal. Quando a gente está meio febril, os nossos pais, no primeiro momento, intuitivo, é nativo nosso, pessoal. É uma tradição. A gente pegar a nossa mão, usar o sentido do tato para medir a temperatura, se é quente ou frio, não é? Pergunta para os pais de vocês agora. Pergunta para os responsáveis para ver se é verdade. Eles vão falar que sim, porque eles aprenderam dessa forma e a gente vai passando de geração a geração. Só que, pessoal, tem uma coisa para falar para vocês. Usar o nosso sentido do tato para medir a temperatura de quente ou frio não é um bom instrumento, por conta disso, que a gente não sabe diferenciar o quente e o frio porque ele é relativo. Porque para mim, pode ser que esteja quente, para o outro não esteja, tá bom? Então, o melhor instrumento para se utilizar para medidas é o termômetro. Ele é um instrumento seguro, ele se diz com a utilização do nosso sistema de escalas termométricas, que é o Celsius, e ele é um ótimo instrumento para poder fazer esse tipo de medição, ok? Vamos lá. Sol. Então, professor, vocês estavam falando para mim que no início, temperatura e calor não são a mesma coisa, são diferentes, igual dia e noite? Sim, pessoal. Por quê? Temperatura é diferente de calor. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha vários átomos, igual aqui, O que são átomos, pessoal? São essas partículas, aqui, essas partículas que tem dentro de todo mundo. Essas partículas, elas estão em constante movimento dentro de nós, dentro de qualquer objeto. Quanto maior a agitação que elas fazem, maior a temperatura. E quanto menor a agitação que elas fazem, menor a temperatura. Acho que nas aulas de educação física, quando vocês correm bastante, vocês começam a suar, vocês começam a ficar um pouco quentes. Pessoal, essas moléculas dentro de vocês se agitando. E quando vocês vão tomar uma água, lavar o rosto, começar a resfriar, o que acontece? Essas moléculas que estavam agitando bastante, começam a parar, começam a
ficar um pouco mais frio a temperatura ambiente, tá bom? Então, temperatura, eu meço o grau de agitação das moléculas. Então, ó, eu estou vendo essas moléculas e estou atribuindo o quente e o frio, ok? Então, eu falo assim, olha, essas moléculas estão com tantos graus Celsius porque estão muito agitadas, elas estão com tantos graus Celsius porque elas estão pouco agitadas. Mas tudo bem, professor, ok? Temperatura, média e grau de agitação das moléculas e o calor. Calor é uma energia térmica em trânsito que vai de forma espontânea de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Pessoal, eu tenho um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura. O calor dele vai de forma espontânea para esse, tá? De forma espontânea para ocorrer o quê? O equilíbrio térmico. Quando eu tenho um corpo de maior temperatura, ele vai de forma espontânea para um outro corpo, tá? Através desse contato, acontece o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Quando eu tenho dois objetos que estão em contato, as temperaturas que são diferentes, elas tentam entrar em equilíbrio. Se aqui tem uma diferença de 40 e aqui 30, acontece o equilíbrio e elas podem chegar a 20 graus Celsius. Lembrando, pessoal, eu coloquei 20 graus Celsius aqui fazendo uma ressalva. Não tem um cálculo específico para isso, mas nesse vídeo é bom só comentar que acontece isso. Ambos ficam com a mesma temperatura. Pessoal, muitas vezes a gente está dentro de um ônibus que não tem ar-condicionado e começa a chegar bastante gente e começa a aumentar a temperatura. E aí a gente fala assim, nossa pessoal, abre a janela que está muito calor aqui dentro. Pessoal, o termo calor não é bom ser utilizado nesse diálogo. Por quê? Pessoal, o termo calor é uma energia térmica em trânsito. Então, se eu for atribuir de quente ou frio, eu tenho que falar assim, olha, por favor, abre a janela porque aqui está muito quente, está muito abafado, está em alta temperatura. Esse é o termo correto para se utilizar, tá bom? Então, calor. Vou recapitulando tudo então. Termologia é um termo de estudo científico sobre calor e temperatura. Temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas. Calor é uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura para ocorrer o equilíbrio térmico quando ambos têm a mesma temperatura, tá bom? Pessoal, e lembrando que o nosso sentido do tato não é um bom instrumento para fazer medições, tá bom? A gente deve utilizar o termômetro, ok, pessoal? Ó, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau!